Olá, meu querido amigo que está cursando com a gente esse curso de Direito Eleitoral por questões, por meio de resolução de questões. Hoje nós vamos abordar agora questões relevantes e importantes sobre o funcionamento do Ministério Público Eleitoral que oficia perante a Justiça Eleitoral. Nós já aprendemos que o Ministério Público ele não é órgão da Justiça Eleitoral, mas ele tem um papel relevantíssimo na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos direitos sociais individuais indisponíveis. Nós vimos isso na parte teórica do curso. Aqui nós vamos trazer duas questões importantes, analisar alternativa por alternativa, de questões que abordam como acontece a atuação do Ministério Público perante a Justiça Eleitoral, certo? Primeira questãozinha de 2020, uma questão para o cargo de promotor de justiça do Ceará, um cargo difícil, da banca CESP. Então vamos lá. A banca CESP, ao que tudo indica, será a banca que vai gerenciar e presidir, organizar o certame do Tribunal Superior Eleitoral Unificado, tá certo? Então vamos lá. Diz a questão 1, a respeito dos membros do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais e as suas atribuições, considerando a matéria de competência originária nos órgãos da Justiça Eleitoral, nós já estudamos teoricamente, no curso teórico, quais são as competências da instância superior, Tribunal Superior Eleitoral, da instância regional, os tribunais regionais eleitorais, e da primeira instância, que são os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Isso no curso teórico. A questão está querendo saber o assunto envolvendo o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual na sua atuação naquilo que é matéria de competência dos órgãos da Justiça Eleitoral em que atuam, assinale a opção correta. Então vamos lá. Questão 1, letra A, né? Questão 1, a letra A. Diz assim, o Procurador-Geral Eleitoral integra o MPF. É verdade. O Procurador-Geral Eleitoral integra o MPF. Quem é ele? Ele é o Procurador-Geral da República. Então, o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal e, por consequência, também do Ministério Público da União, ele será o órgão que oficiará perante o Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral. Beleza, tranquilo. E nos tribunais regionais eleitorais, no caso de matéria referente à eleição do presidente, do governador de estado, do Distrito Federal e de prefeito. Aí a alternativa ficou errada. Por quê, professor? Porque, veja, o Procurador-Geral Eleitoral, ele atua apenas perante o TSE. No âmbito dos TREs, quem atua não é o Procurador-Geral da República. É sim um membro do MPF, mas esse membro do MPF se chama Procurador Regional da República. Então, portanto, ele é um Procurador da República, mas não um Procurador-Geral da República. Ele é o Procurador Regional Eleitoral. Ele é um Procurador Regional da República que vai oficiar perante o TRE. E aí, quando ele está exercendo as atribuições perante o TRE, ele recebe o nome de Procurador Regional Eleitoral. Além disso, insta a gente ficar atento que no âmbito das eleições presidenciais, os TREs não têm competência para processar e julgar feito algum, feito judicial, certo? Eles são órgãos de mera execução do processo eleitoral no âmbito das eleições presidenciais. Todas as ações judiciais envolvendo questões, litígios, conflitos de interesse que tenham relevância e associação com a eleição presidencial, a competência é exclusiva do TSE, ok? Competência exclusiva do TSE. Os TREs, meus amigos, eles não atuam na eleição com competência originária para as eleições presidenciais. Eles atuam nas eleições regionais para os cargos de governador de estado e do DF. Não tem competência originária dos TREs no caso de eleições presidenciais e nem no caso de eleições de prefeito.
As eleições de prefeito, a competência originária não é do TRE, é do juiz eleitoral. Então essa alternativa A está com um conjunto de erros aí, né, sobre várias perspectivas, de modo que jamais poderia ser a nossa alternativa correta. Lembremos, eleição de prefeito e vereador, quem tem competência originária para abordar, para tratar, para julgar, é o juiz eleitoral e a junta eleitoral. Eleição para governador, senador, vice-governador, deputado estadual, deputado federal, governador do Distrito Federal e vice-governador do Distrito Federal e deputado distrital, essa eleição aí cabe ao TRE respectivo, é o órgão de segunda instância. E eleições presidenciais cabe ao TSE processar e julgar todos os feitos em competência originária, tá certo? Então a alternativa A está completamente errada, deixemos ela de lado. Vamos para a alternativa B. A alternativa B diz o seguinte, ó, o procurador regional eleitoral integra o Ministério Público Estadual. Opa, já errou aqui, ó. Já errou, a gente já aprendeu que no âmbito da segunda instância atuará um membro do Ministério Público Federal, que é um procurador regional da República. Ele vai oficiar perante o TRE. Ao oficiar perante o TRE, ele vai exercer as funções de procurador regional eleitoral. Não é um membro do Ministério Público Estadual, não. O membro do Ministério Público Estadual tem um nomezinho chamado promotor de justiça. E esse promotor de justiça, ele atua na primeira instância, portanto, perante o juiz de direito que exerce as funções eleitorais, portanto, o juiz eleitoral. Então, errado já de cara, né? E a letra B continua. E exerce encargos perante os juízes eleitorais. Errado, né? Errado. Perante os juízes eleitorais, quem exerce os cargos, como eu disse, são os promotores de justiça eleitoral. No caso de matéria referente às eleições estaduais, municipais e distritais. Não. No âmbito do TRE, o membro do Ministério Público Federal que atua perante o TRE, ele vai atuar de competência originária nas eleições estaduais e distritais. Eleições municipais, quem atua é o promotor de justiça eleitoral. Então também a letra B está completamente errada. Beleza, professor. Letra C. Vamos lá. O Procurador-Geral Eleitoral, que hoje é o Procurador-Geral da República, é a mesma pessoa, e os Procuradores Regionais Eleitorais integram, respectivamente, o MPF e os Ministérios Públicos Estaduais. Já errou aqui. Porque os Procuradores Regionais Eleitorais, eles também integram o MPF. Quem é proveniente do Ministério Público Estadual são os promotores de justiça eleitoral. Procuradores regionais eleitorais integram o MPF, ou seja, o Ministério Público Federal. Então, quando ele diz que procuradores regionais eleitorais integram o Ministério Público Estadual, já errou. Errou. E exercem encargos perante o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais, em caso de matéria referente às eleições federais, estaduais, distritais e municipais. Aí ele misturou tudo, né? A gente já viu que não é assim, com base nas próprias explicações das alternativas anteriores, a gente viu qual membro do Ministério Público atua em cada esfera, em cada instância e em qual tipo de eleição. Letra D, diz assim, ó. Promotores eleitorais integram os Ministérios Públicos Estaduais. Perfeito. Promotores eleitorais integram o Ministério Público Estadual. E exercem encargos perante juízes eleitorais e juntas eleitorais. Perfeito. Em caso de matéria referente a eleições municipais. Perfeito. Letra D é a nossa resposta correta. Perceba que é assim que a banca cobra de você o conhecimento sobre o Ministério Público Eleitoral. Certo? E a letra E diz assim, ó. Todos os membros do MPF e dos Ministérios Públicos Estaduais podem atuar livremente como promotores eleitorais em quaisquer órgãos da Justiça Eleitoral,
em caso de matérias referentes a eleições em geral, proporcionais ou majoritárias, em qualquer parte do território nacional. Está errado, né? Apesar do Ministério Público possuir um dos princípios que o instituem, o princípio da unidade, esse princípio da unidade não dá direito de qualquer membro do Ministério Público estadual ou federal atuar, oficiar, fiscalizar as eleições em todo o território nacional, independentemente da sua circunscrição, da sua competência, não. Há uma organização e uma distribuição de competências e atribuições também perante os órgãos do Ministério Público Eleitoral. Beleza? Então, de fato, como única resposta correta da nossa questão, nós temos a letra D. Valeu? Beleza. Vamos para a próxima.